aceitar e crer somente em Jesus como Salvador, curador, libertador, é meu dever, é nosso dever, que para nos salvar morreu na cruz. É o nosso dever e que nos chamou para a sua eterna luz. Então é nosso dever adorá-lo, servi-lo com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e com alegria. É meu dever. A pressão do dever. Todos nós temos que realizar os nossos afazeres. Às vezes na escola a gente fala, vou fazer dever à tarde, né? São as tarefas que os alunos levam para casa, as crianças levam. Tem que ter a responsabilidade de fazer, né, aqueles deveres. Porque nossos deveres são as nossas obrigações, as nossas responsabilidades de fazer algo que nos está incumbido de fazer, né? Está em nossa responsabilidade, em nossas mãos. Agora, todas as pessoas têm responsabilidades, têm obrigações. Todas as profissões, eles obedecem certas regras, responsabilidades nos hospitais, nas clínicas, nos colégios, em casa, em todos os lugares. Nunca foge de nós as nossas obrigações e nós nunca devemos fugir delas, das nossas responsabilidades. O pregador também tem os seus compromissos, suas responsabilidades, os pastores devem ter. E eles devem ter, acima de tudo, um compromisso com a verdade. Porque estão falando a corações, a pessoas, a almas. Que quando aquelas pessoas confiam no que ele está dizendo, então ele se torna uma pessoa responsável, né, pelo destino daquelas pessoas. A Bíblia chega a dizer que nem todos de vós quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. Agora, é verdade isso. Quem fala, quem ensina, tem que ter essa responsabilidade. Então ele sofre essa pressão do dever. Nós encontramos que Jeremias, no seu capítulo 20, verso 9, ele estava tão cansado, tão desanimado, porque as pessoas não ouviam o que ele dizia. Eles maltratavam-no, prenderam-no. Então ele não sabia o que fazer, mas ele tinha uma missão, foi escolhido por Deus. Então ele chegou a dizer assim: não me lembrarei, mas se eu disser, não me lembrarei dele, do Senhor, e não falarei mais do seu nome, sua palavra me é no coração como fogo. Ainda que ele quisesse, ele não conseguiria. Fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Então era aquela pressão do dever. Ele deveria falar. Ele deveria fazer aquilo. Se as pessoas aceitassem, aí já não era mais problema dele. Ele tinha que anunciar as palavras do Senhor. Então, e às vezes a gente é impelido por isso. Há uma força imperativa, uma mensagem que não podemos deixar de falar do que temos
visto e ouvido. Assim disseram os apóstolos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Então nós, se estamos nesta condição, devemos ter a ousadia de falar. E com pressa. E pressa. Jesus disse: devemos fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso está em João, capítulo 9, verso 4. E o profeta Amós, no seu capítulo 3, verso 8, ele exclamou: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, meus irmãos, às vezes a gente sofre uma pressão da gente mesmo. Por que a gente vai continuar falando? Mas existe uma pressão interna. Como existem as pessoas de um lado, existem do outro, né? Existe um lado que quer vencer, o outro lado também quer vencer. Então, a pressão do dever, nós devemos encarar esta responsabilidade, essa obrigação com prazer, com alegria também. Agora, a obrigação ou a responsabilidade de fazer algo. Então, essa responsabilidade, ela não está nos ombros só dos pais. A responsabilidade tem que ser transferida também para os filhos. Os filhos têm que entender que eles também têm que ter responsabilidade com aquilo que está ao alcance deles. O filho não tem a obrigação, um filho pequeno, uma criança, não tem a obrigação de fazer a comida para os pais. Afinal de contas, ele não dá conta. E assim, tantas coisas que você pode pensar, eu posso pensar. O aluno não está suposto a ensinar aos professores. Não é responsabilidade dele, é responsabilidade dos professores ensinar. Mas, em compensação, é responsabilidade do aluno prestar atenção na aula, respeitar o professor e lutar para aprender. Agora, todos nós estamos nesta condição, nesta pressão do dever. E é bom que nós não fujamos das nossas responsabilidades, que nós suportemos isso e com humildade executemos as tarefas as quais Deus espera que nós façamos. O pai espera que os filhos façam aquilo que eles precisam fazer. Os filhos também esperam dos pais aquilo que é de responsabilidade dos pais e assim sucessivamente. O cidadão, com seus deveres, esperam que os políticos sejam cumpridores dos seus deveres para com a população. Para isso são eleitos, são pagos, para trabalhar em benefício, fazerem leis justas e também executarem e estarem sujeitos às próprias leis que eles criaram. Porque não seria justo as pessoas criarem uma própria lei para os outros só e para eles estarem livres de todos os compromissos. Aí não seria uma justiça, seria uma depravação, uma ditadura. Vocês têm que fazer e eu não. Vocês têm que viver uma vida desta forma e eu levo a mim como eu quiser, porque eu sou o chefe. Quer dizer, até certo ponto, né? A prepotência e o poder leva as pessoas a pensarem assim. Mas pense nisso um pouquinho. A nossa responsabilidade de falar aquilo que é verdadeiro, pregar a verdade. Isto quer dizer, vocês que nos ouvem, vocês param. É tempo que vocês, quando vocês param para ouvir, vocês estão dedicando tempo
para ouvirmos. Então, vejam bem a responsabilidade que a gente deve ter com vocês, porque estamos ensinando a vida, o caminho da vida. É por isso que nós temos que nos ater ou permanecer com aquilo que é direto dos céus. A gente vê isso, essa firmeza em Paulo. Ele foi comissionado para trazermos aquilo que nós precisamos. Nós precisamos disso. Então Deus levantou para que Ele trouxesse para nós, deixasse escrito. Então nós temos a base completa. Não é necessário que nós saiamos buscando interpretações de A, B, C ou D. Então as pessoas criam, inventam algo para jogar um peso sobre as pessoas. Então são muitas as coisas que às vezes não sei nem se as pessoas estão capacitadas ainda para ouvir tudo o que precisariam de ouvir. Se elas suportariam ouvir tudo o que teriam que ouvir. Que vão achar pesado demais, achar difícil. Porque nós fomos privados de liberdade. Nós temos que compreender que nós passamos por muito tempo, por muitos anos, longe da liberdade do Espírito Santo. Por muitos anos, longe daquilo que é lícito, é conveniente a nós. Mas por um espírito legalista, que aprisiona as pessoas, ditatorial, uma ditadura, nós fomos privados de muitas coisas que não vai infringir em nossa vida espiritual, em nossa salvação. Eu quero dar um exemplo aqui, nosso tempo, a respeito da barba. Eu não tenho me posicionado, falado a respeito de barba. Mas vejam bem, tudo que se vai falar tem que ter um cuidado muito grande, porque nós ainda carregamos bagagem de 50 anos, de 40 anos. Saímos do Egito, mas estamos carregando coisas do Egito. Raquel saiu da casa de Labão, do seu pai, mas saiu levando seus ídolos. Às vezes nós estamos presos ainda, uma partezinha, não queimamos os laços para trás, ainda não deixamos tudo. Que Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo tem que deixar tudo. Então deixa eu falar rapidamente só esse exemplo aí. Por exemplo, se alguém usa barba, ele está errado em usar barba? Eu me lembro que, acho que já falei isso, torno a repetir se já falei, quando isso começou aqui em Goiânia. O velho pregador lá dos Estados Unidos veio e deu um exemplo de José, quando ele estava na prisão, estava ali, não sei quanto tempo ele ficou na prisão. Talvez ele saiu de lá barbudo, né? Ele estava barbudo. E de repente ele tinha que comparecer diante do faraó, mas como os egípcios não usam barba, não aceitam, então teve que tirar a barba. Então ele deu o exemplo, é bom, quando você vir à igreja, você deveria tirar a barba. Então virou uma doutrina. Por que virou uma doutrina? Isso não deveria ter virado uma doutrina, isso é um costume. Se quem quer usar barba, usa, quem não quer. Agora, o que acontece? Quando uma pessoa vai usar barba, eu vou censurá-lo, porque isso está errado, nós nunca usamos isso. Mas é errado biblicamente falando ou é errado segundo o meu costume, o meu modo de ver? Biblicamente falando, não tem erro nenhum em usar-se barba. Mas às vezes, de acordo com o sistema, se torna errado. Mas não é porque é errado. A pessoa vai perder a salvação, vai deixar de ser salvo porque deixou barba? Então, aquele que usa não deve condenar o que não usa.
O que não usa não deve condenar o que usa. Isso não inflige a lei. Isso não inflige. Agora, se a pessoa mente, aí sim você tem Bíblia dizer, ó, mentiroso não entra no reino dos céus. Tem na Bíblia que alguém que usa barba não vai entrar no reino dos céus? Não tem isso na Bíblia Sagrada. E o nosso livro, nosso mapa é a Bíblia. Bom, Jesus usava barba. Os apóstolos todos tinham barba. Agora eu não estou dizendo para ninguém deixar barba. Que às vezes a gente fala as coisas, a pessoa, o Juan Carlos falou que é para usar barba. Não estou falando para ninguém usar barba. Eu estou me referindo que o pregador ele está suposto a não privar as pessoas daquilo que lhe é lícito. E não dizer use, deixe de usar. Compreendeu? Agora é meu dever dizer isto. A vocês que me ouvem. Então não condene ninguém por estar de barba. E também não condene ninguém por não usar barba. Cada um deve ter confiança naquilo que faz, desde que aquilo não está infringindo a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a caminharmos mais rapidamente nisso aí, apressadamente, porque a pressão do dever leva nós a termos pressa. Então Jesus disse em Lucas 12:50, importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Então, que isso se cumpra, que nós possamos chegar mais rápido na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.